Estamos aqui com muita alegria, um privilégio, uma satisfação com o pastor Heber Campos Júnior, doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Theological Seminary, Estados Unidos. Leciona no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, nas áreas de Teologia Histórica e Teologia Sistemática. Atua como pastor na Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira. É autor de artigos e capítulos de livros Triunfo da Fé, Lidando com o Problema do Mal e Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, são dois dos seus livros, ambos pela editora Fiel. É casado com a Natália e pai de Bianca, Samuel e Nicole. Que privilégio, pastor. Vem estar com a gente aqui, trazendo essa reflexão, essa palavra abençoada. Que alegria. Vamos orar. Senhor, bendizemos o teu nome. Senhor, mais uma noite, ó Deus, estaremos nos deleitando nas Escrituras, ó Deus, meditando naquilo que o Senhor tem para nós, que possamos caminhar em tua direção. Senhor, usa o teu servo poderosamente, dê graça, ó Deus, que o Senhor o abençoe e que possamos ter o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço toda a organização do projeto Água da Vida por proporcionar uma noite como essa, uma semana teológica como essa, e me dar o privilégio de ser um dos parceiros, por assim dizer, junto com Vida Nova, Edições Vida Nova e outros que participam aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês pela honra que me dão. Antes de começar a minha fala, eu quero recomendar livros que Edições Vida Nova tem, e eu tenho a alegria de recomendar, não só porque já foi dito aqui, uma editora séria, com materiais excelentes, mas eu tenho a honra de apresentar alguma coisa que eu tenho estudado nos últimos anos. Eu tenho tido o privilégio de ser o coordenador do Centro Jonathan Edwards no Brasil, que é uma parceria com a Universidade de Yale. Para quem não sabe, Jonathan Edwards foi o grande teólogo norte-americano do período antes da independência. Ele é chamado o maior pensador da América colonial, isto é, a América antes de ser um país independente. E ele era um homem de muitos dotes, muitas habilidades, mas o que mais impressiona ele é a habilidade que ele tem de unir muita intelectualidade com piedade. E é bom que a gente diga isso, porque nós, no evangelicalismo brasileiro, herdamos alguma fala do tipo: se estudar muito, esfria o espírito. Alguma coisa desse tipo assim, não é? A gente já ouviu coisas dessa natureza, mas a gente está numa semana teológica, porque nós entendemos que crescer no conhecimento da palavra de Deus não significa se tornar menos piedoso. Pelo contrário, a gente não consegue adorar direito, muito menos amar adequadamente aquele a quem a gente não conhece bem. A gente só ama melhor quando a gente conhece melhor. Então, Jonathan Edwards tem alguns livros que Edições Vida Nova publicou e eu quero sugeri-los aqui. Primeiro é o seguinte: você fala assim, pastor, mas tem muita coisa de Edwards? Tem muita coisa. Então, por onde eu começo? Então, a minha primeira sugestão é Jonathan Edwards, uma antologia. Antologia é uma coletânea de recortes das obras de Edwards. Edwards publicou muita coisa. E essa antologia, então, ela foi feita por 3 acadêmicos que são especialistas nos estudos de Jonathan Edwards, e eles, então, tiraram tipos diferentes de a literatura produzida por ele. Tem alguns escritos mais pessoais, tem cartas,
tem escritos um pouquinho filosóficos, tem partes de obras teológicas famosas, mas tudo aqui está em partes, não é? Porque a ideia é dar um gostinho para você. Tem 3 sermões, então assim, tem um pouco de cada para dar essa noção de Edwards. Se você quer ler uma obra de Edwards e encarar um Edwards do jeito que ele escreveu, o pacote completo, então eu quero recomendar aquela que possivelmente é a obra dele mais famosa, pelo menos no nosso círculo brasileiro, certamente ao redor do mundo é uma das mais conhecidas, que chama-se Afeições Religiosas. Por que essa obra é importante? Edwards é chamado por muita gente de o maior teólogo na análise do avivamento. Deus deu a ele a oportunidade de experimentar um avivamento mais local, na igreja e região, e também do primeiro grande despertamento, que foi um avivamento que alcançou não só as colônias americanas, mas atingiu o outro lado do Atlântico, na Inglaterra. Então, Edwards foi alguém que vivenciou um tempo muito marcante, em que o Espírito de Deus trouxe bênçãos de maneira bastante efusiva. E Edwards não é alguém ingênuo, ele não endossa tudo, e não critica tudo, pelo contrário, ele olha com bastante critério. Essa foi a obra mais madura de Jonathan Edwards sobre o avivamento, para que ele analisasse e ajudasse as pessoas a entender o que é uma pessoa que de fato foi impactada pelo Espírito e tem o que ele chama de afeições religiosas, tá bom? Então essa aqui é uma recomendação sobre o Edwards, especialista em avivamento. E se você quiser a melhor obra no mundo, não é só em português não, Vida Nova fez esse grande serviço para nós, mas no mundo, sobre a teologia de Jonathan Edwards, está aqui, escrita por 2 gigantes. Um deles já esteve no Brasil, o Gerald McDermott esteve falando num evento da Vida Nova na década de 90 aqui no Brasil, faz bastante tempo. E o Michael McClelland, eu tenho a oportunidade de ter conhecido os dois. Eles escrevem um livro maciço sobre a teologia de Edwards. Isso aqui é para quem quer estudar Edwards a fundo. Então fica a minha recomendação para você conhecer um pouco mais desse personagem, que agora Edições Vida Nova nos proporciona várias obras dele. Então, feito o momento propaganda, para os mais antigos é o momento plim plim, os mais novos não sabem o que é isso. Nós vamos então à minha palestra, tá? Então eu vou ver como é que a gente vai projetar aqui. Vamos ver se eu vou dar conta. Ok. O meu tema é a revelação da graça nas alianças do Antigo Testamento. E já vou começar com um disclaimer, como a gente fala em inglês, com uma notinha tipo me desculpando do que eu não vou fazer. É impossível eu dar uma palestra decente sobre todas as alianças do Antigo Testamento em uma noite, querer falar de graça em todas elas, né? Daria para fazer assim, bem superficial, porque existem várias alianças, e falar da graça em todas elas seria completamente inviável, mas eu vou tentar fazer uma conexão entre algumas delas, e focar em uma em especial, que está mais na frente da história do Antigo Testamento, para que a gente possa conectar com outras e mostrar o elemento da graça, tá? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Não deu? Espera aí. Alguém está passando ou sou eu? Sou eu, né? Então tá bom. Então vamos lá. A revelação da graça nas alianças do Antigo Testamento, e eu quero ler com vocês, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, aí o texto de 2 Samuel 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, eu vou ler versos 1 a 17, tá bom? Então, eu escolhi falar sobre a aliança com Davi, e a partir da aliança com Davi, mostrar algumas coisas sobre a graça de Deus nas alianças do Antigo Testamento, tá bem? Então, vamos ler esse texto, dos versos 1 até o 17, e depois nós vamos, então, estudar esse assunto, pelo menos introdutoriamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação?
porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o meu trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reinado serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Tendo lido o texto sagrado, eu quero fazer duas coisas com vocês. Primeiro, eu preciso introduzir o conceito de aliança. Eu vou virar para trás aqui que eu não consigo ver o slide, tá bom? Então é só por isso para eu saber onde é que está. Então, eu quero primeiro falar sobre a natureza da aliança, para que eu dê a vocês uma noção daquilo que eu vou apresentar. Essa primeira parte é mais introdutória, ela vale de maneira geral sobre o conceito de aliança como um conceito unificador das Escrituras. Como isso não é comum de se ouvir nas nossas igrejas em geral, eu faço questão de apresentar essa parte introdutória, depois a gente vai para o texto, para aprender algumas coisas com o texto de 2 Samuel 7, tá? Então, o que eu quero propor é que, se você não entende a Escritura de maneira interligada, você perde de enxergar a história inteira como uma história. Eu costumo dizer que a gente tem uma grande falha na nossa educação eclesiástica, né, na igreja, desde pequeno, quando a gente vai para a escola bíblica dominical, e a gente aprende várias histórias da Bíblia, só que a gente aprende elas todas desconectadas. Então você pergunta para alguém que cresceu na igreja, como eu cresci, e pergunta assim: o que você sabe sobre Noé? Ele sabe vários detalhes da história de Noé. O que ele sabe sobre a história de Samuel? Você lembra da história de Samuel? O que ele sabe sobre a história de Davi? Lembra muita coisa da história de Davi. Inclusive, o pai e a mãe que estão despreparados para ensiná-lo, normalmente fala assim: vou contar uma história para você, meu filho. Ele fala: já ouvi essa, papai. Isso é muito bom, é bom conhecer as histórias. Mas o problema é quando a gente cresce achando que a Bíblia é um amontoado de histórias que estão todas desconexas. E essa é uma das fraquezas do nosso conhecimento bíblico. Porque quando a gente sabe alguma coisa, que às vezes a gente nem sabe, mas quando a gente sabe, às vezes a gente sabe de maneira desconexa. Então um dos grandes esforços que a gente tem que fazer é por tentar entender a interligação entre as partes da Escritura. E eu quero sugerir, porque esse é um conhecimento antigo na história da teologia, que a aliança é um desses temas que amarra muita coisa na Escritura. Porque Deus lida com o seu povo em aliança em vários momentos. Então, conhecer as alianças é uma das maneiras de você interligar as histórias, tá? Então, vamos ver o que é uma aliança. Vamos ver se eu consigo aqui passar. Está congelado por quê? Vocês me ajudem aí, porque senão não vai rolar. Não, isso aí não. Isso aí já é a segunda parte. Já passou muito. Aí, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Senão eu vou pedir ajuda para os universitários. Vamos lá. Definição.
Vamos começar com isso aqui. Alguém perguntar assim, o que é uma aliança? Frequentemente as pessoas dizem assim, pastor, aliança é um relacionamento. É um tipo de relacionamento, não é só relacionamento. Deus poderia se relacionar com você de outra maneira. Deus poderia dizer assim, olha, vou exigir que você cumpra todas as minhas regras e não vou te prometer nada. Deus poderia, Ele é criador, Ele é soberano. Ele poderia dar para você várias regras a cumprir sem nenhuma promessa da parte dele. Ele poderia fazer isso. Ele não fez isso, mas ele poderia. Seria um tipo de relacionamento. Não um relacionamento gracioso, mas seria um tipo de relacionamento. Então, para a gente entender as alianças, a gente tem que compreender que ela não é sinônima de relacionamento, tá? Ela é um tipo de relacionamento em que Deus se amarra a nós. Eu gosto muito dessa linguagem, muito, porque se amarrar a nós significa que Deus está num outro patamar em relação às criaturas, mas Ele desce para entrar numa aliança com eles. Os antigos puritanos escreveram um documento que eles diziam que a aliança é Deus voluntariamente condescender. Isto é, Ele se rebaixa. Eu costumo dizer que é igual professora de escola dominical quando quer falar com as crianças e diz assim, a tia quer te ensinar uma coisa. Aí você fala, que legal, ela desceu e falou no nível deles, não é? Então assim, Deus se abaixa e faz um vínculo de amor com as pessoas com quem Ele entra em aliança. É um laço de vida e amor. No hebraico, a linguagem de fazer uma aliança é literalmente cortar uma aliança. E uma das passagens que melhor ilustra isso é a primeira que está aí no slide, que é Gênesis 15. Você deve se lembrar que teve um momento na história de Abraão em que Deus faz ele ter um profundo sono, não é? E nesse profundo sono, na verdade, antes ele preparou, ele pegou animais, cortou os animais e dividiu as partes. E a razão de Abraão fazer isso é porque em tempos antigos, quando você queria fazer uma aliança com alguém, você matava um animal e você cortava o animal e você passava entre as partes do animal para você dizer assim, que isto venha sobre mim se eu não for fiel à aliança contigo. Então, que nem a gente chama de pacto de sangue, a ideia do pacto com as partes cortadas e passar no meio era isso, era trazer uma promessa amarrada a uma maldição, no caso de desobediência a essa promessa. Era assim que se fazia aliança em tempos antigos, e a gente tem registros extra-bíblicos de alianças semelhantes, tá? Só que no caso de Abraão aconteceu uma coisa muito, muito extraordinária, porque o texto diz que Abraão caiu num profundo sono, e aí um fogareiro, alguma manifestação divina passa entre as partes dos animais. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que quem passa entre as partes e chama a maldição sobre si não é Abraão, é o próprio Deus. Então Gênesis 15 é um texto que numa primeira leitura parece estranho para nós, mas na verdade é Deus trazendo sobre si a maldição caso ele não cumpra a sua aliança com Abraão. Então cortar a aliança remonta a essa linguagem abraâmica, tá? Então é um tipo de relacionamento. Então a aliança é um tipo de relacionamento em que Deus se amarra a nós e Ele traz anexado às condições de cumprimento da aliança uma maldição e promessas também, como a gente vai ver, tá? Existem elementos da aliança, vamos lá, me ajudem aí, eu acho que eu vou pedir a ajuda dos universitários, que não está dando aqui o passador. Obrigado. Os elementos da aliança, olha lá. Existem pessoas que quando estudam a aliança falam que a aliança tem várias coisas, e de fato existem vários estudiosos que dizem que a aliança tinha, por exemplo, uma cerimônia com um prólogo de entrada, e aí tinham testemunhas e tinham várias outras coisas relacionadas a isso, né? Juramentos e tudo mais. Eu não vou falar de vários elementos, porque eu quero focar em 4 coisas que eu acho que se você entender essas, você pegou o que é a aliança. Todas as vezes que Deus faz uma aliança com os homens,
a gente sempre consegue achar esses 4 elementos. Alguns outros fica mais difícil de você detectar, mas esses 4 você consegue. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Para ter uma aliança, você tem que ter pelo menos 2 partes. Isto é, 2 pessoas ou dois lados que estão fazendo uma aliança. Pelo menos 2, pode ter mais, mas 2 partes. Então, no caso da aliança de Deus com os homens é fácil. Deus com o seu representante ou com o povo. Deus faz aliança, são as partes. Mas além das partes, a aliança sempre tem condições, tem cláusulas, por assim dizer, que você tem que cumprir. Tem coisas a atender, não é? E essas condições, elas sempre vêm anexadas promessas e ou castigo. Isto é, às vezes tem só castigo, ou às vezes tem castigo e promessa, às vezes tem só promessa, mas sempre tem anexadas condições, promessa ou e castigo, tá? E sempre tem um sacramento. O que é o sacramento? É a confirmação visível daquela aliança invisível com Deus. Então eu quero dar exemplos. Se você pegar uma aliança com Noé, você tem Deus fazendo uma aliança com Noé, está lá, naquele trecho de Gênesis 8, 9, fala que Deus fez uma aliança com Noé. E nessa aliança com Noé, ele disse que ele se coloca sob as condições. Ele diz: enquanto houver terra eu vou preservar, frio, calor, sementeira, ceifa. Ele coloca as condições que ele vai cumprir, e ele promete que vai cumprir isso. E para sustentar essa promessa, ele coloca um arco, é o sacramento. Toda vez que se vê o arco, ele não vai mais trazer juízo sobre a terra. Mesma coisa acontece com Abraão. Deus faz aliança com Abraão e ele promete para Abraão que ele vai dar descendência e que ele vai dar terra. Mas vamos pegar o elemento da descendência para ilustrar. Qual é o sacramento dessa promessa? É a circuncisão, exatamente no órgão reprodutor masculino, para dizer: eu prometi você descendência e eu vou trazer uma descendência purificada, prometida, conforme eu te disse essas coisas. E Deus frequentemente coloca condições, como ele disse, por exemplo, para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, está lá em Gênesis capítulo 17. Então, ao longo das alianças do Antigo Testamento, e eu vou mostrar outra hoje, a gente vê essas partes que eu acho que são suficientes para a gente entender o que é aliança, tá? Prosseguindo para o próximo slide aqui, agora vem um ponto importante, que é da unidade das alianças. O primeiro pontinho que eu quero destacar desse slide é que existem várias alianças históricas. A gente tem registro em Oséias capítulo 6 de que houve uma aliança com Adão. Existem outros textos, mas eu não vou explorá-los agora. Existe a aliança com Noé, como eu falei. Existe a aliança com Abraão, todo mundo conhece essa porque essa é bem trabalhada. Existe a aliança com Moisés, tanto é que a arca chamava Arca da Aliança e tinha lá dentro os sacramentos da provisão divina, entendeu? A arca era um lembrete de que Deus tinha feito uma aliança com aquela nação recém-nascida. E a gente vai ver a aliança com Davi. E é claro, tudo termina na nova aliança com Cristo Jesus. São várias alianças ao longo da história bíblica, tá? Mas antes do que a gente entendê-las de maneira separada uma da outra, é melhor que a gente entenda elas como tendo uma unidade temática. Elas estão interligadas, elas não podem ser vistas como coisas que não têm nada a ver uma com a outra, porque todas as vezes que a gente as secciona, dá a impressão de que Deus não continua uma história, Ele começa outra totalmente do zero, e aí a Bíblia fica desconectada daquele jeito que eu falei no começo. Então, antes do que entender assim, é melhor que a gente enxergue essa unidade temática e veja onde cada aliança edifica sobre um relacionamento prévio. Então, se você quiser olhar na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 2, versículos 3 e 4, é o comecinho da monarquia. Eu vou dar esse exemplo, tem vários, mas esse é um exemplo que eu vou dar. Diz assim, isso aqui é Davi dando instruções a Salomão. Como a gente vai falar de Davi hoje, eu peguei esse texto de Davi, tá? Davi dá instruções a Salomão antes de morrer, e ele diz assim, versículo 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés,
para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Está vendo que o texto fala de condições, fala assim dos filhos permanecerem fiéis ao Senhor. Mas o que eu quero destacar agora, de maneira específica, é o versículo 3, em que fala que eles têm que permanecer e guardar o quê? Os testemunhos da lei de Moisés. Deus não cria uma lei nova quando Davi chega ao trono e diz assim: de agora em diante esquece Moisés, vamos pensar aqui do zero. Nunca é assim. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Deus disse que ele se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus sempre está fazendo ligação. Então nos dias de Moisés, Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Nos dias de Davi, ele passa a instrução para Salomão de que tem que cumprir todos os livros da lei de Moisés. Então, o Antigo Testamento não está desconectado uma parte da outra. Existe ligação histórica e ligação entre as alianças. Agora, quando eu falo ligação, eu não estou querendo que você entenda que tudo que a Bíblia tem é apenas uma continuidade pura e simples. Não, cada aliança oferece uma nova camada. Por exemplo, quando Deus faz aliança com Abraão, ele é um novo povo, ele é o cabeça de uma nova nação, mas ele vai formar uma família. Está difícil ter um filho, que dirá? Muitos, né? Mas Deus forma lá um povo. Tanto é que no final de Gênesis descem 70. Quando sai 430 anos depois, eles são 600 mil homens, mais mulheres e crianças, uma nação. Então por que Deus dá leis a Moisés? Ele está trazendo a legislação para essa recém-nascida nação. É lógico, é. Com Abraão não fazia sentido isso. Então a aliança com Abraão é uma aliança voltada para vínculo familiar. A aliança com Moisés já tem legislação. E no caso de Davi, oferece uma estrutura monárquica, porque agora a nação sai de um período de juízes. Você deve se lembrar disso, para você guardar a história bíblica. Passado o tempo de Moisés e Josué, Israel fica cerca de 300 a 350 anos no período dos juízes. Aquele livro da Bíblia que às vezes a gente conhece como o livro dos ciclos, né? Ele é um livro de história longa. Um livro resumido pela ideia de que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto perante o Senhor. Isto é, faltava líder que fosse de alcance nacional. Os juízes, muito provavelmente, não eram líderes nacionais. Samuel talvez tenha chegado o mais próximo de ter esse alcance nacional. É bem provável que os outros juízes fossem mais localizados, cuidavam de uma ou outra tribo e ajudavam em relação a conquistas de parte de Israel. Então faltava alguém para coordenar esse povo. E quando o povo pede por um rei, o erro não é pedir por um rei. Já estava previsto em Deuteronômio 17 que Israel teria monarquia. Tem inclusive as regras na lei de Moisés. O problema é querer ser igual às nações. Esse foi o erro. Porque o pedido por um rei é um pedido para se assemelhar às nações. Era nisso que o povo estava rejeitando o Senhor. Então, o reinado, a monarquia em si não é contra o que Deus queria para o seu povo. Tanto é que ele vai abençoar Davi. Então a aliança com Davi, ela vai oferecer essa nova camada de estrutura monárquica. Deixa eu destacar o segundo ponto, que ele é muito bonito. Ele fala que a conexão que existe entre as alianças, segundo ponto, por favor, é uma unidade temática que a gente poderia chamar, eu gosto do que um autor me ensinou, que existe um princípio Emanuel. Princípio Emanuel é que Deus fala assim: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Sabe o que é interessante? Essa promessa é tão comum que ela aparece em todos os blocos da Escritura, por assim dizer. De Gênesis a Apocalipse, de verdade. Ela é repetida várias vezes. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Ela é o princípio unificador entre as alianças. Então a gente encontra ela na aliança com Abraão,
A gente encontra ela na nova aliança, encontra na aliança davídica, encontra em várias, inclusive a promessa no finalzinho de Apocalipse: eu estarei com vocês e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então essa é uma unidade que amarra as alianças, e é bom que a gente aprenda a enxergar que o propósito divino sempre foi esse. Deus sempre se mostrou esse Deus desejoso de ter o povo e ser Deus do povo. Então Deus se mostra o Deus de Davi. Por último, nessa introdução, eu quero mostrar agora o próximo ponto, que é de soberania e graça, para a gente entrar no nosso tema, que é o seguinte: as alianças, ela tem duas características complementares, e é legal que a gente aprenda isso, porque a nossa teologia às vezes pende para uma e não para outra. Isto é, alguns de nós gostam de falar da soberania de Deus, e outros falam da graça. E eu costumo dizer que graça é falado de maneira bem melada assim, sabe? Graça. As pessoas têm vontade de chorar. Se tiver um pianinho de fundo, rapaz, arrebenta, né? Graça. Bem, só que na Escritura, a aliança não é só uma ou outra. A aliança une as duas coisas. As duas coisas. E isso explica um pouco de como é que Deus faz aliança conosco. Então eu quero ilustrar como é que tem soberania na aliança divina. Olha só, embora haja duas partes envolvidas, Deus e o seu povo, Deus e algum personagem marcante que vai ser o mediador da aliança com outros. Então Deus fez aliança com Abraão, é por isso que ele abençoa todos os descendentes de Abraão. E Abraão funciona como um mediador ali. Embora haja duas partes envolvidas, não existe igualdade entre as partes. Isto é, o ser humano é um receptor da aliança. Deus cria as estipulações sem a confirmação do homem. Deus nunca chega para o homem e diz assim: eu estava pensando nessa aliança aqui, tá bom para você? Quer acrescentar alguma cláusula? O que você acha? Quer que caia alguma coisa? Deus nunca oferece isso, nunca. A aliança, ela é soberanamente administrada. Deus chega e diz: vou fazer aliança com você. Você é criatura, lembre-se disso. Na vez em que uma criatura perfeita quis ser igual a Deus, deu no que deu, lá no jardim. Então, quando Deus estabelece aliança com a criatura, Ele o faz soberanamente. Ele não dá para você a oportunidade de estabelecer alguma regra sua. E existe uma beleza, inclusive exegética, para aqueles que gostam do grego. É que a palavra grega usada para traduzir o conceito hebraico de aliança não é sintheke, mas é diatheke. Qual é a diferença, pastor? É que o primeiro termo seria uma espécie de contrato de partes iguais. Você tem um trato conjunto, mas diatheke não é assim, é uma concessão soberana. É Deus que passa a aliança para você, não é? Então isso revela um pouco da soberania divina na hora de fazer aliança. Mas não pense que quando Deus faz isso, Ele faz se engolir seco, como se fosse ruim. Pelo contrário, porque não é só soberania, tem graça no meio. Então, a graça da aliança é que as alianças após o pecado, elas são chamadas por vários autores do passado de pacto da graça. Deus sempre fez aliança graciosa. Ela sempre foi apresentada como eterna e inviolável. Então, vamos pegar alguns exemplos muito bonitos. Eu quero começar com esses dois que estão aí entre parênteses, que é Gênesis 17 e Deuteronômio 4. Gênesis 17 é aquele texto em que Abraão acabou de dormir com Agar, como sendo o seu jeitinho de achar descendência, aceitando a sugestão da esposa. Uma sugestão estranha para nós, né? Assim, que esposa que chegaria e diz assim: meu bem, me dá uma forcinha para você. E, porque parece que eu não vou, né, não vai dar jeito aqui. Mas, olha só, depois que ele se mostra incrédulo em relação a Deus fazer um milagre entre aquele casal mais idoso, depois de acontecer isso, Deus se apresenta diante de Abraão, e ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dando uma confrontada. Ele está dizendo: você não foi perfeito. Aí você esperaria, pelo menos eu esperaria, que Deus ia deixar de castigo, né? Vou botar você de castigo aí uns 50 anos, não. Mas pelo contrário, sabe o que Deus faz? Ele renova a mesma aliança, só que Ele dá uma aumentada na glória dela.
Assim, como se não bastasse ele repetir as promessas que ele já tinha feito, ele usa palavras mais magnânimas. É como se ele estivesse dando superlativo agora a elas, entendeu? Ele repete e diz: essa aliança vai ser perpétua. Aí você fala: peraí, não é um Abraão que dormiu com a serva da esposa? Sim, e Deus renova a sua aliança graciosamente, por causa da sua graça manifesta na aliança. O outro exemplo é Deuteronômio 4, muito bonito. Deuteronômio 4 é assim, é Moisés no finalzinho da vida, dando instrução para o povo: vocês vão entrar na terra, e aí Deus vai dar para vocês a terra, e ela mana leite e mel, a terra é muito boa, vocês vão ter isso, aí vocês vão deixar o Senhor. Ele já está contando toda a história antes de acontecer, tá? Vocês vão deixar o Senhor, e aí o Senhor vai trazer nações estrangeiras, vão conquistar vocês. Ele dá todo o filminho. Quer assistir o trailer do Antigo Testamento, você vai para Deuteronômio 4, tá? Lá tem o trailer. Vocês vão passar por isso. Aí, depois, quando estiver muito ruim, vocês vão clamar: ó Senhor, tem misericórdia de nós, e eu vou atender vocês. E aí fala de um Deus que atende um povo que clama, não um povo que se apruma. É isso que eu quero que você entenda. Deus não abençoa o seu povo quando ele se apruma. Deus não é igual o Papai Noel que diz assim: se você foi um bom menino, eu vou te dar presente no final do ano. Não é assim. A aliança de Deus é graciosa, isto é, ela não considera o seu comportamento como sendo condição sine qua non para você ser abençoado. A gente vai ver aqui que Deus nos trata graciosamente por causa das suas promessas para com um representante que Ele ama. É por isso que Hebreus gosta de chamar a aliança de um testamento. E essa é uma palavra que expressa bem a graça da aliança. Sabe por quê? Porque no testamento você não tem que fazer nada. Se alguém fez um testamento e disse assim: vou deixar para você, meu parente, você não tem que fazer nada. A única coisa que tem que acontecer é o testador morrer. Então você não faz nada. Nada, zero. O testador morre e você recebe as bênçãos do testamento. E Hebreus usa essa linguagem para dizer que a aliança de Jesus Cristo conosco é uma aliança graciosa. Não depende de você ser um super crente, mas de Ele morrer para que você seja agraciado com as suas bênçãos. Então, esses elementos preparam a gente agora para entender pelo menos um pouquinho a história da aliança de Deus com Davi. Então, nós vamos agora para a segunda parte, e agora eu quero que você preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta, seja no celular, seja em papel, preste atenção no texto, que a gente vai olhar para diferentes partes desse texto de 2 Samuel 7, tá? Eu quero mostrar essa graciosidade soberana de Deus na aliança com Davi, como ilustração. Antes da gente começar a estudar o texto, já quero te trazer uma lição importante acerca de aliança. Nem sempre, quando Deus faz aliança com alguém, nem sempre a palavra aliança está lá. E 2 Samuel 7 é um dos melhores exemplos para eu mostrar isso. Porque você lê os 17 versos e em nenhum momento tem a palavra aliança. Mas a gente sabe que lá tem uma aliança, porque ela é referida várias vezes em outros lugares. Está em 2 Samuel 23, está no Salmo 89, está no Salmo 132. Várias vezes Deus diz: eu fiz uma aliança com meu servo Davi. Aí você diz: qual o texto? Qual? Cadê? Aí você volta, Samuel. Aí você lê 2 Samuel 7, mas não tem a palavra aliança. Não tem mesmo. Mas a gente sabe por outras partes da Escritura que esse texto que a gente leu é uma aliança que Deus está fazendo com Davi, tá? Vamos entender então agora um pouquinho dessas promessas pactuais. Então eu vou ponto a ponto ali, vou começar com o contexto. Eu preciso explicar o que está acontecendo antes de 2 Samuel 7, para você compreender a história, tá? A primeira fase do reinado de Davi, ela encerra com glória e descanso. Isto é, o texto começa dizendo assim, que Davi descansou das suas batalhas. Ele percebeu que teve um tempo de trégua. Tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, teve um tempinho sem guerra. Ele era um guerreiro, ele tinha sido um guerreiro antes de ser rei, e quando assumiu o reinado, ele exerceu esse papel durante bastante tempo. Mas aí ele
tem um tempo de trégua e diz assim: está faltando alguma coisa. Verso 2 ele diz: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Está errado. Em outras palavras, eu sirvo o Senhor. A habitação de Deus é uma tenda. Eu estou numa casa bela, feita de madeira da melhor qualidade. Está errado. Eu preciso construir alguma coisa que seja digna da habitação do Senhor Deus. É importante que você compreenda que Davi está preocupado com isso, porque no capítulo 6, ele traz a arca até Jerusalém. Quer dizer, o momento está sendo preparado para que não só as suas vitórias militares avancem o reino, mas finalmente agora reinado e culto vão estar interligados. Até então não tinha acontecido isso. A arca sempre ficava distante do reinado de Saul, e mesmo do começo do reinado de Davi. E antes até juiz nenhum morava necessariamente perto da arca. Não havia essa interligação. Então, desde que a arca entrou na terra, ela nunca teve um local associado ao seu principal líder. Agora é o momento. Davi trouxe a arca para Jerusalém, e ele entende que agora é a hora de construir alguma coisa para que Deus, então, tenha uma habitação digna. Davi quer fazer uma casa para Deus. Inclusive, Natã, entendendo que Davi é um homem abençoado por Deus, disse assim: faz o que está no teu coração. Um parênteses, normalmente essa não é uma boa fala, tá? Aprenda isso. Faça o que está no teu coração não é uma boa. Normalmente não é, porque o que está no nosso coração é bem enganoso. E Natã vai aprender isso, porque depois dele dar essa promessa para para Davi, ele vai para casa e Deus fala: não, volta lá e conserta, arruma o que você falou, não vou deixar ele fazer o que ele quer fazer. E é isso que acontece mesmo. Então, olha só, esse é o contexto. Mas agora, na segunda parte do slide, eu coloquei assim: vai acontecer uma virada de mesa. Uma virada de mesa muito interessante. Por quê? Dos versos 4 até o 7, Deus faz a seguinte pergunta: por acaso eu pedi? Alguma vez eu cheguei para alguém dizendo assim: que absurdo, eu tenho só uma tenda, eu quero uma casa de cedros? Eu não topei habitar com o povo em tendas. O povo andava pelo deserto e ele morava em quê? Em tendas. E o Senhor? Em tenda também. E Deus disse: nunca achei ruim. Inclusive, outro parênteses bonito acerca do nosso Deus: o nosso Deus sempre teve prazer de habitar com o seu povo, inclusive de ter habitações semelhantes ao do seu povo. É por isso que o seu Filho se fez carne e habitou entre nós, porque é o prazer do Senhor Deus. Ele sempre se deleitou nisso, sempre. Então ele falou para Davi assim: por acaso eu já pedi? Fiz alguma exigência? Alguma vez? E é claro que a resposta é não, não é? O que mostra que a iniciativa de construir um templo é de Deus. O que eu quero que você compreenda é o seguinte: Davi achou que teve uma brilhante ideia. Deus mostrou para ele: ó, quem tem essa ideia não é você, Davizão. Se é para construir um templo, quem resolve sou eu. Sou eu que construo, não é? Deus é quem se mostra soberanamente promissor. Então aqui esse é o lado interessante e soberano da promessa divina. Veja por quê. Do versículo 8 até o versículo 11, pelo menos a primeira parte, a gente tem uma série de coisas que Deus diz que Ele fez com Davi. Presta atenção, versículo 8 ele fala assim que você tem que dizer para Davi: Natã, eu não te tomei de detrás das ovelhas, eu não te fiz príncipe. Em outras palavras, quem é que tirou você de ser um pastorzinho e te fez um grande em Israel? Não fui eu. Versículo 9: eu fui contigo, eu eliminei os teus inimigos, eu fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Quem é que deu a você um nome renomado a ponto das mulheres cantarem assim: Saul mata os milhares, mas Davi os 10 milhares? Quem é que fez isso?
Não fui eu. Não fui eu que dei esse nome para você. Versículo 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Quem é que deu terra para o povo? E quem é que faz o povo não ser mais perturbado pelos seus inimigos? Não sou eu. Então, versículo 11, ele termina dizendo: desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Então, o que eu quero mostrar é que, enquanto Davi está achando que ele está com uma excelente ideia, Deus vira a mesa e diz assim: ó, quem cuida sou eu. Obrigado, mas você não precisa me suprir, eu não sou servido por mãos humanas. Lembra Paulo falando no Areópago? Nosso Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa da sua genialidade. Tem uma coisa que vai abençoar muito o reino de Deus, querido. Deus não precisa. Ele pode utilizar você. Mas antes do que uma grande ideia sua, a gente tem que reconhecer que é o Senhor que nos move a fazê-lo. A ideia é dele. Você achou que era sua, mas talvez ele tenha plantado no seu coração. Não é? Então, é importante Davi aprender isso, a soberania. E aí, terceiro ponto que eu quero destacar nesse slide, é que ao invés de Davi construir uma casa, isto é, um templo para Deus, Deus promete edificar uma casa a Davi. Ele usa a mesma palavra hebraica, a palavra é bait. Inclusive, é de onde vem o nome Beit-Lehem. Jesus nasceu em Beit-Lehem, na casa do pão. O pão da vida nasceu na casa do pão. Tá? É isso que significa a palavra Belém. Então a palavra hebraica bait, ela é usada tanto como referência a um edifício, mas Deus vai usá-la com respeito a uma dinastia. Ele usa a mesma palavra para fazer um jogo, dizendo assim, ó, se tem alguém que constrói casa, sou eu. E eu vou construir uma casa para você. Deus não está falando de construir um edifício. Ele está falando, eu vou construir uma dinastia. É isso que ele está querendo dizer. Então, olha que bonito. No versículo 11, ele diz assim, a partir da metade do verso 11: dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quem é que constrói casa para quem? É o Senhor para Davi, não o Davi para o Senhor. Entendeu? A virada de mesa. Deus fala, eu construo casa, sou eu que te dou uma descendência. É muito significativo que a gente entenda aqui, eu falei que alianças, elas têm não só as partes, as condições, Deus vai dar condições aqui da obediência do descendente, promessas, como por exemplo, uma descendência que continuará no trono de Davi, mas às vezes a gente perde de vista qual é o sacramento, e o sacramento é o trono. Isto é, sempre vai ter rei. Inclusive, nos dias de Jesus, quando parecia que o reino de Davi estava ofuscado, porque não tinha ninguém sentado ali. O Império Romano tinha tomado conta daquela região, como outros impérios antes. Roma foi só o maior deles que engoliu os anteriores. Mas parecia que não tinha rei em Israel. Herodes se achava rei, mas na verdade ele tinha que bater continência para Pilatos e para o pessoal, e para César e para os romanos, não é? Mas aí Jesus ensinou uma coisa para os seus discípulos, quando ele expelia demônios, ele diz assim, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o reino é chegado. O que estava acontecendo nos milagres de Jesus? O rei estava tomando o que era dele. O rei chegara, porque o filho de Davi estava chegando. Não é? Então, a ideia, a promessa é de que Deus construiria uma descendência, e a prova de que essa descendência não estaria sempre presente, é que Deus traria um rei. O trono é a visão, é o sacramento dessa aliança real. Caminhando agora para uma comparação bem bonita que eu aprendi, e eu quero mostrar para vocês no próximo slide. Olha só que bonito, como é que a aliança de Abraão e de Davi tem semelhanças. Eu queria mostrar essa ligação. Então vamos ver primeiro o lado do pacto abraâmico. Olha só, abre a sua Bíblia em Gênesis 12, para ficar mais fácil te mostrar isso. Lá em Gênesis 12, Deus prometeu 3 coisas para Abraão.
A primeira coisa que ele prometeu, e que a gente quase nunca presta atenção, é que Deus prometeu um grande nome a Abraão, está no versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus disse que vai dar um grande nome a Abraão, ele teria proeminência. Segunda coisa que ele promete, essa a gente conhece melhor, descendência. Deus prometeu numerosa descendência e prometeu uma bênção internacional: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3, é bem conhecido nosso, e isso é repetido no capítulo 15, no capítulo 17, Deus sempre renovando a aliança e a promessa de descendência. E a terceira coisa, Deus prometeu uma terra. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, está lá no versículo 1. A ideia é que ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, mas ele vai ter um lugar para morar. Agora, olha que interessante, as mesmas 3 promessas vão ser feitas no pacto davídico. Coloca, por favor, o outro lado agora. Olha só, proeminência. Você vai dizer assim, como assim? A gente viu no capítulo, volta lá para 2 Samuel 7, que Deus fez o nome de Davi grande, está lá no versículo 9, fiz grande o teu nome. Mas como a promessa é do descendente de Davi, eu quero falar de Salomão, porque Salomão se encaixa nessas 3 promessas. Salomão adquiriu fama internacional, lembra? Esse foi o momento da história de Israel com mais alcance internacional. Vinha a rainha de longe para conhecer a sabedoria desse homem. Ele também teve descendência. O próprio Salomão é o cumprimento de uma linhagem davídica. E residência. Eu não sei se você lembra desse detalhe, mas de todos os tempos da história de Israel, o maior em termos de área geográfica é durante o reino de Salomão. É o maior terreno que Israel teve, foi durante o reinado de Salomão. Então, isso mostra que as promessas, elas são repetidas. Inclusive eu coloquei em amarelinho, está bem pequenininho, então eu vou ajudar lendo para você ali. As mesmas 3 promessas feitas a Abraão são repetidas a Davi e cumpridas em Salomão. Olha no versículo 9, quando Deus fala assim, fiz grande o teu nome. Versículo 10, ele fala, vou preparar o lugar para o meu povo. Versículo 12, ele fala, quando você descansar com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente. Nome, proeminência, terra, residência e descendência. Deus prometeu as 3 coisas a Davi e elas se cumpriram em Salomão. Então, isso é para mostrar para você que Deus não está lidando de maneira diferente com um e com o outro. Ele está fazendo ligações com a história que começou lá atrás. Aquilo que ele prometeu a Abraão começa a ganhar novos contornos. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão, mas de maneira bem assim rápida, as pessoas às vezes passam batido e não notam isso. Deus prometeu assim que de Sara sairiam reis. Mas essa não é uma promessa expandida lá atrás. O mais expandido é a ideia de que teria uma descendência numerosa. Mas nos dias de Davi, eles já são uma nação grande. Então agora o que Deus vai fazer? Ele vai focar em reis procedendo dessa descendência. E Davi é o primeiro grande exemplo disso. Então aquilo que é prometido lá atrás com Abraão, volta a ser cumprido, prometido e cumprido nos dias de Davi. Queridos, eu quero que vocês entendam essas ligações, para que agora a gente comece a fazer ligação com o resto da história bíblica e conosco. Eu coloquei no próximo slide a ideia de preservação da linhagem davídica, porque eu quero que você entenda que Deus preservar uma linhagem, primeiro em Israel, mostra que Ele prometeu essa dinastia e Ele cumpre essa dinastia. Então, tem um momento da história de Israel que parece que não. Por exemplo, eu coloquei aqui no primeiro tópico o seguinte, Deus prometeu uma dinastia perene a Davi. Lá no nosso texto, versículos 15 e 16, fala, a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, está falando do descendente de Davi, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, e o teu trono será estabelecido para sempre. A ideia é que Davi sempre teria um descendente. Mas tem um momento da história de Israel que parece que isso não se cumpre. É quando o povo vai para o cativeiro babilônico. Mas prova de que isso se cumpriu,
dois textos muito legais para a gente aprender. O primeiro é que no finalzinho de 2 Reis, no finalzinho, quando os homens eram maus e por isso foram para o cativeiro, ainda assim Deus não deixou que o descendente de Davi morresse. Termina o livro de Reis com o descendente de Davi sendo sustentado pela Babilônia e sendo preservado pela Babilônia. Aí passam os 70 anos, volta para a terra, mas agora não tem rei, pastor. Ageu, que é um livro escrito logo depois, na verdade, antes do final dos 70 anos, quando o povo está começando a reconstruir, Ageu é o profeta que fala com eles. No finalzinho de Ageu, é dito que um descendente de Davi estaria de novo coordenando, orientando o povo. Então a ideia de uma promessa de linhagem davídica continuando, ela é repetida ao longo do Antigo Testamento, mesmo depois de séculos após a vida de Davi. E é claro que o cumprimento maior dela é em Cristo Jesus. Então, próximo tópico mostra que em Cristo, que Cristo foi feito rei para construir casa de habitação do Senhor, para subjugar inimigos e para reconquistar os cativos. Uma coisa muito importante para a gente aprender do reino de Cristo é que ele faz coisas das quais Davi foi apenas uma sombra. Davi queria construir casa, Deus não deixou ele fazê-lo, mas Salomão iria fazê-lo, pois Jesus vem construir casa. Ele diz: eu destruo e em 3 dias reconstruo a habitação de Deus. E ele, quando envia o seu Espírito, é para quê? É para edificar a habitação de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. Outra coisa que ele faz é, se Davi era um guerreiro, Jesus é o guerreiro mor. Ele é aquele que vence todos os inimigos. Inclusive, Jesus é impressionante porque ele vence os inimigos até quando ele parece derrotado. Colossenses diz que quando ele estava na cruz, ele expôs principados e potestades ao desprezo. Quando parecia que Jesus está sendo envergonhado, Paulo diz em Colossenses: não, você não entendeu a virada de mesa. Quem está sendo envergonhado são os principados e potestades. Eles sim estão sendo derrotados com a morte. Por isso que o autor aos Hebreus diz que com a morte Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, para mostrar a sua vitória mesmo na sua humilhação. Então Cristo é aquele que consegue fazer em proporção muito maior aquilo que Davi foi apenas sombra. Uma coisa que eu coloquei aí no slide é que o reino é uma realidade presente. Isso é muito importante a gente aprender, porque senão a história de Davi e a história de Jesus Cristo parece que só teria a ver com a segunda vinda de Jesus. Você imagina você falar assim: que beleza, Jesus Cristo, né, vem para reinar, quando ele voltar vai ser muito bom. Calma, é verdade que vai ser muito bom, mas o reino dele não é só futuro. Ele disse que se ele expelia demônios, o reino já estava presente, já era chegado. Então Jesus Cristo não vai reinar ainda, ele já reina. É verdade que o seu reino vai ganhar proporções mais impressionantes na sua vinda, mas ele já domina. Inclusive, o que ele faz como resultado do seu domínio? Ele diz para você assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E quando Jesus está dizendo isso, ele está mostrando para a gente que a sua vitória e o seu reinado estabelecido já na sua primeira vinda torna o nosso trabalho missionário muito mais eficaz. Eu quero te lembrar de uma coisa que às vezes passa batido. Jesus fala a verdade, ele é o próprio Deus encarnado, e você vê meia dúzia de gente lá crendo de verdade. Tem muita gente que quer cura e quer pão, mas crendo de verdade não parece ser uma multidão grande, mesmo sendo o próprio Cristo. Aí Pedro, o Pedrão, aquele que negou, aquele lá, igualzinho, bocudo, aquele lá, prega uma vez 3.000, passa um capítulo, vem 4.000, no outro capítulo vem 5.000, e Atos continua assim, e crescia mais e mais. Aí você fala: mas Pedro, pastor, eu sei, eu teria escrito a história diferente, mas não fui eu que escrevi, graças a Deus, né? Sabe por quê? O que a gente precisa aprender é que não é Pedro,
é que toda autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. E o Espírito, que é o poder de Deus para o testemunho, tinha descido, é o Espírito de Cristo. Então, até Pedro é usado para a conversão de milhares. Por quê? Porque ele já é rei. Cristo já reina. É isso que a gente precisa entender. Então a realeza de Jesus Cristo, ela traz implicações muito bonitas. Eu quero terminar com algumas aplicações dessa realeza. Eu quero terminar com esse slide que fala do ofício real. Esse é o meu último slide e eu quero trazer duas colocações. A primeira é dizer assim que, historicamente, isso é antigo na história da igreja, mas são os protestantes que desenvolveram isso bem a partir da reforma. Então isso aí é herança nossa, a gente tem que conhecer. É que nós fomos feitos reis debaixo de Cristo. Nós somos chamados de realeza. Em vários textos das Escrituras eu escolhi dois deles que são bem conhecidos. Primeiro, 1 Pedro 2,9 fala: vós sois sacerdócio real, citando o Êxodo 19, verso 6. Apocalipse 5 fala que ele constituiu um reino de sacerdotes e nós reinaremos com ele sobre a terra. Então é a ideia de que nós fomos feitos reis debaixo do supremo rei. Mas atenção, eu disse que o reino já é real. Aí você fala: pastor, não está aparecendo, porque as coisas estão difíceis para a gente. Então eu quero que você compreenda qual é a situação atual do reino. Eu coloquei no finalzinho do primeiro ponto que nós somos embaixadores desse reino. Sabe por que você se sente peixe fora d'água? É porque realmente você não está na sua terra. Essa aqui não é a sua terra. Nós somos chamados de embaixadores porque significa que essa aqui não é a nossa pátria, a gente só representa a nossa pátria superior. Mas o fato da gente ser embaixador significa que já tem um reino muito bem estabelecido. E ele escolheu você como um dos seus representantes. E coloca você como embaixador desse reino, onde quer que você esteja. Então presta atenção em como isso é precioso. Ao mesmo tempo que isso modera o meu jeito de viver nesse mundo, porque eu não vivo para esse mundo e nem construindo riquezas e palácios nesse mundo. Por outro lado, eu não digo que eu não faço nada aqui porque eu só espero o reino chegar. Não, o reino já existe e eu sou o embaixador dele agora. Então a minha fala, a minha conduta precisa ser levando em consideração esse reino. O que isso significa na prática? Meu segundo ponto dá algumas sugestões, a gente poderia pensar em outras. Como reis, somos anunciadores do reino vindouro, até que venhamos a reinar sobre a terra. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar com os olhos da fé aquilo que os outros não veem, mas que nós cremos como uma realidade muito verdadeira. Quando a gente ora assim, venha o teu reino, é porque a gente sabe que virá, mas como eu disse, não significa que não existe. Mas as pessoas não veem. Pilatos chegou para o rei dos reis e perguntou assim: então você é rei? Aí Jesus disse: tu dizes. Então você... E aí Pilatos escreveu uma plaquinha para colocar no cimo da cruz, no topo da cruz. Uma plaquinha que não era elogiosa. Tanto é que ela criou caso, Rei dos judeus. Os judeus falam assim: não, escreva que ele disse que ele é rei dos judeus. Como quem diz, ele não é, ele só disse que é. Aí Pilatos, se mostrando o tal, diz: o que eu escrevi. Mas Pilatos não está se submetendo ao rei. Ele está zombando do rei. Ele acha que a ideia de estar crucificando alguém que se diz rei é um testemunho de que ele não tem poder. Mal sabia Pilatos que só a morte de Jesus traria terremoto, escuridão e gente saindo do sepulcro. Que dirá a sua vinda? Tá? Mal sabia Pilatos quem era aquele que estava morrendo. Então nós somos anunciadores desse reino. As pessoas não enxergam, chamam você de doido, mas a gente vê com olhos da fé que esse reino é verdadeiro, ele é real. Eu sou embaixador dele, e como embaixador eu não falo por conta própria,
eu falo aquilo que o rei me pediu para falar. Por isso que eu preciso conhecer esse livro, porque eu sou comunicador dele. A outra coisa que eu faço é, nós não devemos nos submeter a usurpadores de poder que gostam de manter hierarquias e controle de igreja. Essa é uma das belezas da igreja protestante. Se você conhece um pouquinho do legado protestante, você sabe que um dos marcos da teologia de Lutero foi chamar a igreja de sacerdócio universal. Todos nós sacerdotes, porque a gente não precisa de outros intermediários para chegar a Deus. Pois eu quero ir um passo além de Lutero. Nós não somos só sacerdócio universal, nós somos realeza universal. A ideia é que Deus fez cada um de vocês, cada um de nós, parte dessa família. Então, o que isso significa? Na igreja de Cristo não existe, não deve existir usurpador de poder. Inclusive tem uma coisa muito bonita que eu aprendi com 1 João capítulo 2, que eu acho que pouca gente entende. Tem muita gente que acha que unção é algum poder especial que o pregador tem, mas que os outros não têm. Errado, querido, não é isso. Em 1 João 2 diz que vós, todos vocês, tendes a unção do santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque ela permanece em vós. O que João está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que crente não precisa aprender a Bíblia, não é isso, até porque ele está escrevendo uma carta para ensinar. Ele está combatendo falsos mestres que queriam usurpar de poder, dizendo: você só vai conhecer a Deus através do meu conhecimento especial. São os chamados gnósticos, ou naquele dia a gente chamaria tecnicamente de protognosticismo. Eles querem preparar um caminho de espiritualidade que outras pessoas não teriam acesso. João diz: nada disso, vocês também são ungidos, vocês também têm acesso à verdade, ela permanece em vocês. E é por isso que vocês não têm necessidade de submeter a uma pessoa que usurpa poder sobre vocês. Sabe o que João está dizendo? Que perante o nosso Salvador, nós somos iguais. Nós estamos todos debaixo do senhorio de Cristo. É por isso que a gente vê a beleza de um apóstolo Paulo, dizendo assim: tenho muita vontade de visitar vocês em Roma, para que reciprocamente nos edifiquemos. Acho lindo esse texto. Porque se Paulo chegasse na nossa igreja, a gente diria assim: nossa, Paulo aqui. Paulo, nós vamos só sentar e te ouvir, né? Mas Paulo não enxerga assim. Ele quer ser abençoado por você também, entendeu? Pedro escreve a sua carta e fala assim: rogo aos presbíteros, eu presbítero com vocês. Você dirá: não, Pedro, você é apóstolo, você está aqui, ó. Ele diz: não, eu presbítero com vocês. Ele se coloca no mesmo pé de igualdade com outros líderes presbíteros da igreja. É isso que o evangelho faz na vida desses homens. Eles foram colunas da igreja, mas eles se colocaram no mesmo pé de igualdade com os seus irmãos. Então, já que nós somos ungidos para sermos sacerdócio real, realeza subordinada ao Senhor da glória, não deixemos que as nossas igrejas sejam marcadas por luta de poder, por disputa e abuso de poder uns para com os outros. Nós somos corpo, e no corpo, mão precisa de pé, pé precisa de mão. Eu espero que Deus faça de você alguém que entende as promessas da graça, entende essa ideia de que Deus graciosamente deu para Davi muito mais do que ele achava que ele podia dar para Deus. Ele queria fazer uma casa para Deus, né? Deus diz: não, eu que vou dar casa para você. Mas de como Deus queria fazer Davi uma sombra de um descendente muito maior do que ele, que foi o seu filho Jesus Cristo, o filho de Davi. Eu espero em Deus que enxergar a história interligada ajude você a ver mais beleza nessas conexões, e ler a Bíblia não como 66 livros, mas como uma grande história da redenção. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, querendo aprender mais sobre ela. Enriquece a nossa vida, faz-nos compreender as riquezas deste livro, ajuda-nos a compreender o nosso lugar no Teu reino, humilha-nos quando o nosso coração se ensoberbecer, e faz-nos servos uns dos outros, como gente que foi chamada para
não ser subjugado de maneira despótica, mas sim servir como pessoas que foram libertas, mas que se colocam sob escravidão por amor a Jesus. É isso que nós devemos fazer, Senhor. Então é verdade, o Senhor nos deu a graça e o privilégio de sermos embaixadores, mas não para que o nosso coração se exalte, e sim para que ele esteja pronto a servirmos no reino. Dá-nos essa alegria, essa compreensão, no nome santo de Jesus, o Rei dos Reis. Amém.